que hoje está falando sobre diabetes e as novidades para combater essa doença. Doutora, sobre as formas de controle do diabetes, quais são aquelas que são essenciais? Quais são as essenciais que a pessoa portadora tem que ter? Eu acho que nós até comentamos, mas realmente alimentação, atividade física e naquelas pessoas que têm indicação de usar medicação, obedecer exatamente de forma bem assim, atenta ao que o médico recomenda. Os hábitos do diabetes 1 e 2 são os mesmos? São os mesmos. Normalmente, ele é apenas assim, o diabetes tipo 2 é o diabetes, como eu falei, de pessoas adultas. Normalmente a pessoa tem alguém na família diabético. O diabetes tipo 1 é diabetes de criança, mas a característica comum é a glicose elevada, a hiperglicemia. O diabetes tipo 1 quase sempre são crianças e sempre precisam tomar insulina. Diabetes tipo 2 não, pode ser controlado com os medicamentos orais. Doutora, e qual é a relação entre diabetes e obesidade? Existe? Muita. A obesidade é um grande fator de risco para diabetes. Então, se a pessoa, ao longo dos anos, se torna obeso e não tem uma atenção especial a isso, fatalmente será uma pessoa que ficará diabética. Por que, doutor, exatamente? Exatamente porque existe um mecanismo em relação à insulina, o que se chama de resistência à insulina. Porque o grande vilão da doença é o pâncreas. No pâncreas é um órgão do nosso organismo que produz insulina. Nas pessoas obesas pode haver uma resistência à insulina. O que a insulina faz? De uma forma bem simples, ela queima o excesso de açúcar. Então, na verdade, naqueles pacientes obesos que têm uma resistência à ação dessa insulina, normalmente a glicose no sangue se eleva. Doutora, e dá para prevenir a doença? Dá para prevenir mantendo uma alimentação saudável, fazendo alimentação, exercício físico. E se por acaso fizer exames rotineiros e mostrar uma glicemia alterada, adotar medidas rigorosas. Às vezes até medicação a gente inicia nesse momento. Ok. O diabetes, se não for controlado, pode comprometer a visão. Alguns cuidados são indispensáveis para quem sofre da doença. Veja na matéria. Segundo este oftalmologista, pessoas com diabetes, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, podem sofrer de alterações oculares, chamadas de retinopatia diabética. Aqueles que têm diabetes há mais de 5 anos estão mais vulneráveis à retinopatia. No diabético, em especial, nós temos uma outra doença que afeta exclusivamente essa população, que é chamada retinopatia diabética. O diabetes também provoca um pouco de catarata, uma catarata diferente, mas principalmente a retinopatia diabética. Então, o cuidado, e essa retinopatia diabética pode levar à cegueira. E é uma cegueira que se torna às vezes irreversível, mas se tratada a tempo a gente consegue limitar. Seu José Maria é diabético há 12 anos. Por causa da alta taxa de glicose no sangue, logo no início da doença, sentiu que algo na visão tinha mudado. Geralmente, ele fica com a visão embaçada e tem dificuldades para ler ou enxergar de longe. Por causa do problema, foi obrigado a abandonar o emprego. Não dirige mais e é cada vez mais difícil realizar pequenas tarefas. Para ler, assistir televisão, andar fora, na rua. Por exemplo, eu não dirijo mais. Aí você anda na rua, nas calçadas, tem que ter muito cuidado para não cair, porque o diabetes não pode se ferir de maneira nenhuma, né? E o resto a gente vai levando aí, tocando a vida. Este vídeo faz uma simulação da visão do diabético com retinopatia diabética. Os sintomas geralmente são perda da visão e dificuldades para enxergar, o que muitos chamam de visão embaçada. O especialista lembra que é fundamental o diagnóstico precoce. É fundamental que todo paciente diabético faça uma avaliação completa oftalmológica assim que é feito o diagnóstico. A partir daí, dependendo do seu controle do diabetes, essas avaliações vão ser anuais, semestrais ou trimestrais, dependendo do seu status, dependendo de como está o seu olho. Doutora Lúcia, a gente viu aí a visão também pode ser comprometida por causa do diabetes. É impressionante, né? Como mexe com todo o nosso corpo. Com certeza. É a principal causa, inclusive, de cegueira na população adulta. A senhora tem números, doutora? Normalmente, se você é diabético, a partir do 5º ano de doença, é obrigatório fazer, no diabetes tipo 1, é obrigatório fazer que a gente chama de mapeamento de retina anual. Isso é importante porque se ao longo dos anos você não cuida da visão, e aí a questão não é ir ao oftalmologista para trocar óculos, é realmente olhar a retina. Nesse momento, você
pode evitar. Se você se mantém com a glicemia normal, você não vai ter problema de visão. Mas se você não tiver aquela meta de glicemia normal, com certeza você terá problemas na visão, problema renal, os acidentes vasculares cerebrais, infarto agudo do miocárdio, amputação de membros. Então, normalmente, né? É isso aí. Mas o bom é que tudo isso pode ser evitado. Doutora, e o diabetes também pode causar impotência sexual? É verdade. É uma causa importante de disfunção erétil. Então, os homens ficam assim muito assustados. Quando eles chegam ao diagnóstico, às vezes até a gente comenta que você tem que controlar certinho, que pode levar à disfunção erétil. E aí até um estímulo para eles, na verdade, fazer todo um controle direitinho. Porque se você controla, você não vai ter essa complicação. Doutora, e o que existe hoje de mais moderno em relação a tratamentos? Olha, hoje existe assim, os diabetes tipo 1, existe vários tipos de insulina, desde as insulinas que a gente chama de ponta, entendeu? E essas insulinas modernas, e o importante assim, que o poder público for até sensível a isso. E nós, assim, como endocrinologistas, ficamos muito felizes porque nós pudemos aqui no Piauí utilizar esse tipo de insulina de uma forma assim, até regular, vamos dizer assim. Temos ainda algumas substâncias, algumas drogas mais novas, mas na verdade o que a gente quer muito é a cura, e a cura não tem ainda para essa doença. Quem sabe se um dia a gente não chega Com lá, certeza, né, doutora? Vamos torcer para isso. É o que espera. Doutora Lúcia, o telespectador também participa aqui do Vida Saudável. Vamos ver qual é a primeira pergunta para a senhora. Doutor, existe algum exercício físico indicado para diabetes? Então, doutora, a senhora já até comentou que o exercício físico é fundamental, é essencial, mas tem algum mais importante para o diabetes? A gente sempre fala que todo exercício físico do tipo aeróbico é o mais indicado, para você adquirir condicionamento físico. Então, normalmente, isso aí, se você faz regularmente um exercício aeróbico, com certeza contribui de forma definitiva para uma glicemia normal. Tem outra perguntinha para a senhora, vamos ver? Doutor, qual o melhor açúcar para o diabetes, o mascavo ou o refinado? Então, doutora Lúcia, é uma dúvida também de quem tem esse problema, inclusive dos parentes que tem, né? Meu pai também sofre disso e a gente fica muito em dúvida. O que tem em relação a isso? O açúcar mascavo é igual ao açúcar refinado do ponto de vista calórico. A única diferença é que o açúcar mascavo tem fibras, é integral. Inclusive, é bom que se saiba que as pessoas diabéticas não podem usar açúcar mascavo e nem açúcar refinado. As pessoas diabéticas têm que usar adoçante não calórico. Adoçante não calórico, né? Vamos ver a última pergunta para a senhora? Doutor, por que a cerveja faz mal à diabetes? Então, doutora, quem tem diabetes pode tomar uma cervejinha ou não? Faz mal de verdade? Na verdade, assim, a gente sempre fala que bebida alcoólica não é bom para nada, né? Só para ficar alegre, mas para o diabético não é bom. Se a gente compara uma bebida destilada e a cerveja, a gente até aconselha que use alguma coisa destilada que é menos ruim. Porque a cerveja engorda mais, é mais calórica e tudo. E aí, para o diabético, o que seria? Qual tipo de bebida, por exemplo? Eu acho que a gente sempre indica que seja um vinho de preferência vinho seco. Porque às vezes a pessoa toma vinho e toma vinho doce, então não adianta. Então tem que ser um vinho seco e poucos, assim, três taças, uma coisa assim muito leve. E o uísque, doutora, com água de coco? Pois é, o uísque também é uma bebida destilada. Também a gente aconselha que seja bem leve, em torno de 3 doses. Água de coco faz mal para o diabético? A quantidade de glicose é muito pouca na água de coco, então você pode usar. Agora não é livre, mas não é proibido, como muitas pessoas pensam. É importante, assim, voltando até o exercício da pergunta anterior, que se você faz um exercício de forma regular, tem pessoas que dizem assim, eu faço exercício aeróbico 2 vezes por semana, então não adianta. Você tem que fazer de forma regular 5 vezes por semana. Doutora, em relação às frutas, que também é uma dúvida de quem tem um problema, o que tem a ver a questão das frutas? O que o diabético ele pode comer? O que ele deve evitar? Quase todas as frutas o diabético pode comer, quase todas. Então, sempre a gente diz assim, que é bom conversar com o nutricionista até para dizer que tipo de fruta tem uma quantidade maior, o índice glicêmico daquela fruta. Então, essa é uma coisa muito individual e que é bom realmente que seja com nutricionista. Então, no caso de dúvida, né, procure um especialista da área, né? Nutricionista. Bom, eu queria agradecer a participação da doutora Lúcia Farias, que é médica endocrinologista e representante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia no Piauí. Muito obrigado, doutora, pela participação da senhora aqui no Vida Saudável. Acho que a senhora ajudou milhares de pessoas aqui do nosso estado, tá bom?